Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Vou contar a história sensacional da farsa por trás do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine, olha, que nem o passarinho aqui, meu site de jornalismo cultural, andreabarcischi.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante. Você tem um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. Bom, nos últimos tempos eu fiz alguns vídeos aqui sobre um tema que me fascina, que é a discoteca, né? Eu fiz um vídeo sobre a Disco Demolition Derby, fiz um vídeo sobre os embalos de sábado à noite, né? Fiz também um vídeo sobre o Robert Stigwood, né? Que foi um grande produtor, um australiano, foi produtor dos Bee Gees e foi o cara que produziu filmes como Os Embalos de Sábado à Noite e Grease. E foi ele, o Robert Stigwood, que eh, convenceu, digamos assim, os Bee Gees a mudarem de estilo, né, os Bee Gees era uma banda bem pop, assim. Ele que levou os Bee Gees a fazer discoteca, né, a mudar de estilo e cair na onda disco ali na metade dos anos 70. E foi ele também que transformou o nosso amigo John Travolta, né, num ídolo da discoteca, né, quando Travolta interpretou Tony Manero em Os Embalos de Sábado à Noite, filme produzido pelo Robert Stigwood. Bom, ele foi um cara muito importante, trabalhou com The Who, trabalhou com um monte de bandas, fez um monte de peça famosa, ele fez Jesus Cristo Superstar, fez Hair, ele é um cara realmente muito, muito conhecido. Bom, eu queria contar aqui a história, uma história muito legal, de como o Robert Stigwood, que era um cara caretão, assim, que não era ligado à discoteca nem nada, como ele teve a ideia de produzir um filme como Os Embalos de Sábado à Noite. E essa história começa em 1976, quando o Stigwood está em Nova York, né, se não me engano com os Bee Gees ali, os Bee Gees estavam trabalhando em algum disco e tal, e ele compra um exemplar da revista New York, né, em 1976, e a capa da revista New York é um texto, é um artigo de um cara chamado Nick Cohn, né, chamado, Tribal Rites of Saturday Night, em tradução para o português seria Os Ritos Tribais do Sábado à Noite. Bom, e quem era o Nick Cohn? O Nick Cohn era um cara muito importante do jornalismo musical, especialmente o jornalismo ligado ao rock, né. Em 68, ele lançou um livro que era um livro sobre as origens do rock chamado A Wop Babaloo Babalop Bam Boom. Esse livro foi um marco, assim, né, abriu a cabeça de muita gente para produtores e compositores ali bem do início da carre da do início do rock nos anos 50, um livro muito marcante ali do Nick Cohn, né. Ele era um cara que fazia muitas críticas de disco, era muito amigo das bandas, dizem que ele tem uma história muito legal que o Pete Townshend mostrou para ele, o The Who, né, mostrou para ele uma prévia do disco Tommy, né, e ele teria ouvido o disco e falou: "Pete, esse disco é legal, mas falta uma música, um hit, né, pra esse disco, nenhuma música para tocar na rádio e tal". E o Pete Townshend, sabendo que o Nick Cohn era um obcecado por pinball, né, por esses jogos de máquina e tal, ele escreveu Pinball Wizard meio que, inspirado pelo Nick Cohn. Então é um cara que teria inspirado uma das músicas mais conhecidas do The Who, quer dizer, o Nick Cohn já era uma celebridade, né. Bom, em 76, então, o Nick Cohn escreve esse artigo para New York, que era um artigo muito interessante, né, eu já li o artigo, e ele é como se fosse uma investigação de um submundo que o Nick Cohn dizia existir, né, em áreas ali de Queens e Brooklyn e tal, de grupos de adolescentes e caras jovens e tal, que se reuniam para ir em discotecas, né. Lembrando, galera, a discoteca não tinha estourado ainda, né, a discoteca, como um fenômeno mundial, ainda não tinha, ela estourou justamente com esse filme, Os Embalos de Sábado à Noite, em 77. Quando o Nick Cohn, em 75, 76, está fazendo o artigo, era uma coisa bem do underground, assim, né, a discoteca eh, era um fenômeno ligado ali aos bairros negros, aos bairros, de latinos, né, e era muito ligado à comunidade gay e tal, mas o Nick Cohn dizia nesse artigo que já havia muitos grupos de jovens que iam para essas discotecas no final de semana, e ele fez o perfil de alguns deles, né, e um deles era um cara chamado Vincent, que seria um filho de um italiano, né, que nos finais de semana botava um terno branco
e arrasava nas pistas de dança. Ele disse: Vincent teria uma vida muito mundana, muito simplória e tal durante a semana, mas no final de semana o cara botava aquele paletó branco, ia dançar com as gatas lá e destruía na pista e tal. E o Nick Cohn fez esse texto inteiro sobre esse cara. O Robert Stigwood se apaixonou pela história, né, comprou os direitos da história do Nick Cohn, né, e da revista New York, contratou o John Travolta para fazer o papel que seria do Vincent, né, que no filme se chamou Tony Maneiro, né, e bom, e o resto é história, né, o disco explodiu, os Bee Gees na trilha sonora fizeram uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos, o filme transformou tanto os Bee Gees quanto o John Travolta em astros, assim, do cinema e da música, né. E o John Travolta e os Bee Gees ficaram eternamente marcados como ícones da discoteca, por causa desse artigo do Nick Cohn. Aí a gente pula, galera, 17 anos no tempo, vamos para 1994. Em 1994, o jornal inglês, o Guardian, publica uma entrevista com o Nick Cohn, em que ele finalmente revela que aquela história toda do Vincent, dos grupos de jovens que iam dançar nas discotecas em Nova York, nos subúrbios ali do Queens e do Brooklyn, é tudo inventado. Vincent não existia, nenhuma daquelas pessoas existia, o Nick Cohn não tinha pesquisado nada, ele, na verdade, não conhecia nada sobre aquele submundo do Queens e do Brooklyn, né, e disse o Nick Cohn na entrevista ao Guardian: "Minha história era uma fraude. Eu havia acabado de chegar a Nova York, longe de ter algum conhecimento da vida de rua no Brooklyn, eu mal conhecia o lugar. Vincent", atenção galera, Vincent, o herói da minha história, foi inspirada por um mod que conheci em Shepherd's Bush, um distrito de Londres, nos anos 60. Ou seja, o ícone da discoteca, o Vincent, foi inspirado por um mod, né, mod era, digamos, a juventude meio rebelde ali, inglesa dos anos 60, né, os mods eram a inspiração dos mods foi o The Who, né, essas bandas assim, eh que existiam 15 anos antes da discoteca, né, ou seja, 10 anos antes da discoteca. Ou seja, toda a história de Tony Maneiro, do Vincent, do personagem do John Travolta, ela foi completamente inventada pelo Nick Cohn. Ele tirou aquilo da cabeça dele, fez um artigo totalmente mentiroso, que atraiu a atenção de um grande produtor, que fez um filme que transformou aquela história fantasiosa num grande conto de fadas ali urbano e transformou os Bee Gees e o John Travolta em astros. Quer dizer, uma história incrível, né. E o Nick Cohn, que começa a carreira como um cara super respeitado e tal, com livros importantes e tal, depois ele realmente entra numa espiral, assim, de confusões e trapaças e tal, né. Em 83 ele foi indiciado por tráfico de drogas, né, ele trazia heroína da Índia, uma história terrível, assim, né. Ele fez um acordo com a justiça e para evitar ser preso, né, ele ficou 5 anos na condicional, pagou uma fortuna, assim, de de multa e tal, para não ser preso. Ou seja, um cara que era um ícone da cultura pop, que tinha feito um dos livros uma das reportagens que gerou um dos filmes mais importantes da cultura pop, era no final das contas um farsante. Eu acho essa história sensacional. Bom, o Nick Cohn tá vivo até hoje, tem cerca de 80 anos aí, lançou os últimos livros dele há cerca de 10 ou 11 anos atrás, mas permanece como um personagem fascinante, assim, desse mundo da picaretagem jornalística, né, um cara que inventou uma história que foi, adaptada num filme icônico da cultura pop. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos, exclusivos para o site, que eu escrevo toda semana, além de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.